dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a terça-feira de cada um dos meus irmãos. Hoje, nós vamos passar aqui para meditar na passagem que está em Lucas 15, que fala do filho pródigo. Aí você vai falar assim: nossa, missionária, mas você já falou. Você já fez um videozinho do filho pródigo. Mas só que Deus colocou no meu coração de estar trazendo de novo. Só que é algo diferente agora. Contando um pouquinho, do meu testemunho. Contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo na minha vida. Todos nós um dia fomos um filho pródigo. Todos nós um dia na vida queremos fugir da presença dos nossos pais, porque pensamos que os nossos pais são chatos, que os nossos pais querem exigir demais, que os nosso pai está nos prendendo. E muitas das vezes saímos da presença do nosso pai, da nossa casa, e quebramos a cara lá no mundo. Então vamos meditar um pouquinho? O filho pródigo está em Lucas 15, versículo 11, a partir do versículo 11. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei-te com meu pai, e dizer-te: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, como adiante estava longe, viu o seu pai e se moveu em última compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Lançou-se ao pescoço e beijou-o. Irmão, quantas das vezes nós estamos na casa dos nossos pais, vivemos com os nossos pais, e que nós fazemos? Chega uma altura da vida, os jovens, adolescentes, eles criam uma certa rebeldia. Eles querem sair de casa, eles querem viver as suas próprias vidas, eles querem ter a liberdade deles. Só que é uma falsa liberdade. Uma certa vez, eu adolescente, vivia com meus pais, tinha amor, tinha carinho, tinha roupa lavada, comidinha na hora, sabonetinho, banhozinho tomado na hora. Minha mãe me beijava para abençoar nós, para a gente ir dormir. Meu pai trabalhava muito, para trazer o sustento para dentro de casa. E um certo dia, por ver minhas amigas, saindo de casa, vivendo suas próprias vidas, trabalhando, tendo seu próprio sustento, eu conheci uma pessoa. E, a gente, quando é adolescente, vive aquele primeiro amor, a primeira ilusão dos jovens, dos adolescentes. Briguei com minha mãe, briguei com meu pai, coloquei a minha bolsinha nas costas e saí pro mundo. Fui morar com este rapaz. No começo, foi um mar de rosas. Era meu amor pra cá, meu amor pra lá. Fazia, tudo pra me agradar. E eu falava: nossa, acertei na vida, como que é bom viver essa liberdade, e aonde eu quero, fazer o que eu quero, chegar a hora que eu quero.
mas era uma falsa liberdade. Porque foi passando os tempos, né? Eu me sentia só, eu não podia sair mais a hora que eu queria, fazer o que eu queria, do jeito que eu queria. Foi aonde eu engravidei do meu primeiro filho, depois veio o segundo filho. Aí o que aconteceu? Aquela pessoa, né, aquele rapaz que eu conheci já não era o mesmo mais. Ele, né, começou a entregar-se ao vício da bebida, ao vício de cartas. Ele já começava a ficar mais no bar do que ficar em casa. Foi aonde, né, que bati o arrependimento. E eu não tinha coragem de pedir arrego, não tinha coragem de voltar para a casa dos meus pais. Aí foi passando o tempo, eu engravidei do meu terceiro filho, do meu quarto filho, né, do meu quinto filho. Não arrependo de ter os meus filhos, amo de paixão os meus filhos. Dou a minha vida pelos meus filhos. E uma certa vez, né, eu saí da casa da minha sogra, dos meus sogros e fui morar em Nova Contagem. Foi aí que o meu pesadelo começou. Foi aí que eu comecei a viver a vida de um filho pródigo, que sai da casa dos meus pais para viver uma vida boa, para viver uma vida, né, livre, viver uma vida assim como, né, um passarinho que é solto da gaiola, viver a vida lá fora, sem ter uma responsabilidade, sem ter hora para chegar. Eu queria viver uma vida assim, livre. Foi aonde, né, eu comecei o meu declínio. Foi aonde eu comecei a passar por situações, por sofrimentos que só eu e Deus sabe o que eu passei. Foi aonde, né, o pai dos meus filhos, eu já com meu terceiro filho, eu já tinha o Mateus, já tinha o Leandro, já tinha a Camila, já tava, né, a Ana Júlia, bebezinha. Fomos embora para Nova Contagem. Naquele bairro, o pai dos meus filhos envolveu, né, ele se aprofundou no vício da bebida. Ele ficava mais no bar do que em casa. Quando ele, né, chegava em casa, ele chegava muito alcoolizado. Foi aonde ele surtava, aonde ele bebia, aonde ele queria agredir todo mundo. Porque sabemos que quando você não está na presença de Deus, o inimigo, ele entra para fazer arruaça. E eu sempre gostei da igreja evangélica, sempre gostei da palavra de Deus e sempre frequentava as igrejas evangélicas. E não sabia nada, né? Não tinha noção, não aprofundava na palavra e não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. E não sabia, né, que quanto mais eu estava na presença do Senhor, mesmo não sendo batizada, menos, né, não era convertida, mas amava estar numa casa de oração, adorava buscar, ouvir louvores. O meu primeiro louvor que eu ouvi foi o da Cassiane, o primeiro CD que Cassiane lançou, e ali começou. Foi aonde o pai dos meus filhos se entregou no vício e começou, né? Foi aonde que eu comecei a ser maltratada. Foi aonde o pai dos meus meninos bebia muito e quando ele bebia ele ficava doido, né? Ele tinha problema com o alcoolismo, então quando ele bebia ele ficava muito agressivo. Eu com meus filhos pequenos, o pai dos meus filhos chegava, né, alterado em casa, chegava muito alcoolizado e nisso ele, né, quebrava as coisas dentro de casa, ele me agredia, queria agredir meus filhos e isso, com o passar do tempo, ele perdeu o emprego e assim que ele perdeu o emprego, né, ficou pior a situação,
porque aí ele bebia o dia inteiro. Ele, né, tirava as coisas de dentro de casa para trocar a troco da bebida. E foi aonde eu comecei, né, a passar fome. Foi aonde eu comecei, né, a pegar restos de feira. Tinha um carroceiro que era colega da gente, era muito amigo da gente. E ele, né, quando ele ia no açougue pegar aqueles retalhos de carne, ele sempre separava para mim. E foi ali que, né, eu peguei e sustentava os meus filhos com o resto da feira, com o resto de carne de um açougue. Mas eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Porque foi aí, foi no meu sofrimento que eu comecei a crescer. Foi aí que eu comecei a ser humilde. Eu, longe da minha casa, longe dos meus pais, estava com uma filha pródiga. Tinha saído da casa dos meus pais por rebeldia, tinha abandonado aquela vida que eu tinha de conforto, de amor, para viver uma vida livre, que é uma falsa liberdade. Aí vocês vão me perguntar, missionária, você tinha raiva do pai de seus filhos? Não, eu aprendi a perdoar ele. Eu pude compreender que quem usava ele era o inimigo. Satanás usava ele, porque eu estava buscando a presença de Deus, mesmo não sendo batizada. Eu estava ali na presença de Deus. Eu orava. Quantas vezes o pai do meu filho, pai dos meus filhos, né, me agrediu? Quantas vezes o pai dos meus filhos, né, ele tentou me matar? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus nunca permitiu. Quantas das vezes, né, levantava de manhã, não tinha o que comer, não tinha um pão, não tinha um biscoito, não tinha nada para dar aos meus filhos. Deixava meus filhos dormindo, saía com a sacolinha e ia para, né, buscar o alimento. Eu ia para a feira. Quando eles colocavam aquelas latas, né, com os restos das feiras lá fora, eu ia, pegava e levava. Naquilo era como se eu tivesse pegando, comprando lá de dentro da feira. Tenho vergonha de falar? Não tenho, porque eu fui uma filha pródiga. Eu precisei passar por isso para reconhecer que quando um pai e uma mãe te corrige, você escuta seu pai, você escuta a mãe. Não queira ser livre antes da hora, porque Deus permite você sair. Deus permite você passar por tudo, por todo o sofrimento, para você reconhecer que você não é nada, para reconhecer que você tem que ser humilde. Quantas das vezes não tinha um chinelo para calçar? Usava um chinelo, um pé verde, um pé amarelo. Quantas vezes andava com a roupa rasgada porque não tinha uma roupa bonita para sair? Mesmo assim, meu pai e minha mãe deixaram de me amar? Não. Deixaram de rezar por mim porque eles são católicos? Não. Deixaram de preocupar comigo? Não. Eles sempre preocuparam comigo. A rebeldia me levou a este ponto, a passar necessidade, a apanhar do meu companheiro, a ver o meu companheiro se, né, declinando. E com um certo dia, eu já, por não suportar mais o que eu estava passando, eu pedi ao meu pai para voltar para casa. Porque a minha casa estava na beira de um barranco e o barranco estava cedendo. E eu pedi ao meu pai, o meu maior sonho é voltar para casa. E meu pai conversou com a minha mãe. E o meu tio construiu no quintal do meu pai uma bela casa para mim. Voltei para a casa do meu pai. Voltei para a casa da minha mãe. Nisso, quando você volta, você sempre achará
um irmão que não vai te aceitar, um irmão que vai te criticar, um irmão, né, que não vai achar bom você ter voltado, porque aquele lugar você saiu e o lugar ficou para o seu irmão. Ele foi mais amado, ele recebeu mais carinho, porque você saiu porque você quis, o seu pai não te colocou para fora. Quando voltei para casa, né, não é a mesma coisa, eu não estava voltando sozinha. Eu estava voltando com meus 5 filhos para casa do meu pai. Minha irmã, por um tempo, ela implicava comigo, ela me criticava, eu chorava, eu brigava, eu queria brigar, mas esse tempo foi necessário. Quando eu voltei, foi necessário a minha irmã brigar comigo. Foi necessário a minha irmã implicar comigo. Foi porque através disso que eu tornei uma pessoa humilde. Foi através disso que eu tornei uma pessoa de coração bom. Eu comecei a entender o sofrimento das pessoas. Eu comecei a sentir a dor do meu próximo. Eu voltei para a casa dos meus pais, com 5 filhos. Saí sozinha através da rebeldia. E voltei para casa com 5 filhos. Deixei de desamparar meus filhos? Não. Deixei de amar os meus filhos? Não. Cuidei dos meus filhos. Odiava o pai dos meus filhos porque ele me batia? Não. Odiava o pai dos meus filhos porque muitas das vezes ele me deixou sem um alimento, deixou os meus filhos sem um alimento? Não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E eu podia compreender que ele ali, ele estava no vício, ele estava possuído de demônios. Muitas das vezes você não entende o que é isso. Quando separei do pai dos meus filhos, que eu voltei para casa dos meus pais, eu conversava com o pai dos meus filhos normalmente. Até que um certo dia, o pai dos meus filhos adoeceu, né? E nisso, ele pedia para me ver, me pedia se eu podia orar por ele, pois ele queria pedir perdão. Talvez ele já sabia que dali daquele hospital ele poderia não sair mais, mas infelizmente eu não consegui chegar, pois estava com o pé machucado, não podia chegar até ele e não fiquei sabendo, ninguém me falou que ele queria que orasse por ele. Mas eu sei que ele descansou em paz, porque estava na igreja orando. Quando Deus tocou no meu coração isso, ele estava no hospital já. Ele já estava, né, passando muito mal. Deus mandava minha filha pregar para ele Eclesiastes 3. E quando eu fui meditar na palavra, falava o tempo de Deus. Ao tempo de nascer, mas ao tempo de morrer. E eu cheguei em casa e ainda falei com minha filha, vai no hospital ver seu pai. Leva a palavra que está em Eclesiastes 3 para ele e faz o apelo para o seu pai. Não houve tempo da minha filha ir. E nisso eu comecei orando. E falava com o Senhor, Senhor, me ensina a perdoar. E liberei o perdão para ele, mesmo não chegando perto dele, mesmo não tendo condições, porque eu estava machucada, né? Eu caí da escada do ônibus, né? E rompi os tendões, os ligamentos do meu tornozelo. Então eu não tinha condições de andar e não sabia que ele queria me ver também. E quando ele veio a falecer, no dia que ele faleceu, eu senti pela madrugada, e quando deu 7 horas da manhã, né? Eu ainda falei com meu esposo, falei com o Bruno, o pai dos meus filhos está partindo. E ele falou comigo, volta a dormir, você está sonhando.
volta a dormir, que é isso? Eu falei, o pai dos meus filhos está partindo. E dentro de mim eu senti uma paz muito boa, eu senti algo muito, um refrigério na alma, eu senti algo muito, muito bom, porque eu havia liberado o perdão, porque eu tinha liberado o perdão, mesmo não chegando perto dele, mesmo não tendo tempo de falar com ele, que eu tinha o perdoado. Então, irmãos, eu venho falar com você, jovem, você adolescente, você que pensa que você saindo da casa dos seus pais, você vai ter uma vida boa, uma vida de liberdade, uma vida livre, boa, uma vida muito agradável. Mas você se engana. Porque quando saímos da casa do nosso pai, não sabemos o que está lá fora nos esperando. No começo vai ser um mar de rosas, sim, tudo vai fluir, tudo vai ser bom. Mas não queira passar igual esse filho pródigo passou. Não queira passar o que eu passei. No começo é tudo um mar de rosas, no começo é tudo, é muito bom. Mas depois nós vamos sentir na pele o nosso erro, aquilo que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Hoje eu entendo o que é sentir fome. Hoje eu entendo o que é o amor de um pai e de uma mãe. Hoje eu entendo o que é o sofrimento das pessoas. Hoje eu entendo o que é falar uma alma sangrando. Eu entendo o que é você ver seu irmão chorar e você estar junto com ele para ajudar. Eu entendo hoje o que é você olhar as pessoas quando elas estão pegando resto de feira para comer, como se tivesse pegando algo lá dentro, algo novinho. É muito triste você ver, né, as pessoas desse jeito. Muitas das vezes você vê as pessoas na rua e julgam ela. Não julga não. Você não sabe por qual motivo ela está ali na rua. Você não sabe o que fez ela cair nos vícios. Quando você vê alguém triste, alguém cabisbaixo, quando você vê alguém bater na sua porta pedindo um alimento, dá o alimento. Sacia a fome daquela pessoa. Que é muito triste você sentir fome e não ter o que comer. É muito triste você apanhar do seu companheiro e ficar calada. É muito triste você, muitas das vezes, ter que correr com seus filhos pequenos para a rua, porque o seu companheiro está dentro de casa alcoolizado, quebrando as coisas, te maltratando. É porque ele quer? Não. É o efeito do álcool no organismo da pessoa. O álcool no organismo da pessoa muitas das vezes reage de uma maneira agressiva. Ele destrói a pessoa. Tenho vergonha de dar o meu testemunho? Não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque eu fui um filho pródigo. Eu fui rebelde. Na minha adolescência eu saí de casa porque queria ter uma vida livre, uma vida sem cumprir ordens, sem ter ordens, sem ter horários. Eu queria ter uma vida prazerosa, uma vida de engano. Porque enquanto você está debaixo da autoridade dos seus pais, quando você está na casa do seu pai, você é bem cuidado, você tem um amor, você tem carinho. E quando você sai para o mundo,
você não tem aquele carinho, você não tem aquele amor, você não tem aquele cuidado mais, porque lá fora já é do maligno. Nós sofremos muito quando caímos lá fora, porque nós temos que aprender a se virar sozinho. Nós temos que crescer no mundo de horrores, no mundo que é só sofrimento. Muitas das vezes as pessoas não têm a cabeça no lugar de procurar um trabalho, de procurar, crescer na vida. Muitas não resistem, caem no vício, caem na rua, caem na prostituição, caem nas armadilhas do inimigo. Mas muitos ainda têm a consciência, sai, passa pelo aquele processo, mas arruma um emprego, aluga uma casinha, aluga um barracãozinho, e vai viver a sua vida. Mas muitos é fraco, não consegue, não tem a mesma disposição. Eu, quando voltei para casa dos meus pais, com os meus filhos, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, voltei a estudar, e segui a minha vida em frente. Orava pelo pai dos meus filhos? Sim, orava para Deus libertar ele dos vícios. Orava para Deus melhorar a vida dele. Orava para Deus curar ele. Mas quando é um propósito de Deus na vida de alguém, quando chega a hora, Deus, antes de colher, ele transforma aquela vida. O pai dos meus filhos foi indo com o tempo. Ele já não estava bebendo igual ele bebia mais. Ele já estava trabalhando. Ele já tinha mudado, um homem ignorante, um homem muito bravo, um homem que era só brigar, beber. Largou a sua família. Ele já era um homem humilde, já não bebia como bebia antes. Fazia os seus bicos, pegava trabalhos aleatórios. Já não era um homem ignorante, que era tudo na porrada, era brigar, era xingar. Era um homem que já ouvia as coisas e se calava. E chegou o tempo, Deus escolheu ele. E eu aprendi a perdoar. Por muito mais que você esteja ferida, por muito mais que você tenha sido magoada, por muito mais que você passou o processo do sofrimento, porque tudo na nossa vida é um processo. O filho pródigo tinha casa, tinha pai, tinha tudo, saiu para o mundo, passou por situações indesejáveis, gastou a sua herança que o pai deu, com bebidas, mulheres, falsos amigos, mas ele se arrependeu e voltou para os braços do pai. Somos assim, queremos sair, gastamos, passamos por momentos ruins, nos arrependemos e voltamos para os braços dos nossos pais. Então você jovem, adolescente, você que está na casa do seu pai, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Não saia da casa do seu pai. Não saia da casa do seu pai na rebeldia, na briga, batendo no seu peito que você lá fora você vai ser melhor, porque nós quebramos a cara no mundo. Eu fui uma filha pródiga, saí da casa dos meus pais, passei por muito sofrimento, passei pela fome, passei pela humilhação, passei pela tristeza, apanhei. Muitas das vezes tinha que sair correndo com os meus filhos de casa. Quantas das vezes tive que ficar debaixo de marquises até o pai dos meus filhos voltar ao normal do alcoolismo. Tenho vergonha de dar o meu testemunho? Não. Estou testemunhando para vocês verem a maravilha de Deus.
o propósito de Deus na vida da gente. Deus corrige o filho que Ele ama. Não tenho vergonha de falar que já apanhei. Não tenho vergonha de falar que já passei necessidade, pois hoje eu, meus filhos, todos estão bem. Os meus filhos trabalham, os meus filhos estudam, os meus filhos já casaram, sou avó. Eu tenho uma netinha que chama Melissa Emanuele, eu tenho o Alexandro Levi, eu tenho o Davi, eu tenho o Vitor, são os meus netos. Quem olha os meus filhos não falam que passaram comigo o que a gente passou. Amo de paixão os meus filhos. Meus filhos são presentes de Deus na minha vida. Meus filhos, eles aprenderam a lição. Meus filhos, muitas das vezes, foram como filho pródigo, mas também aprenderam com a lição. E eu creio que para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus está trabalhando na vida dos meus filhos. Eu creio que eu vou ver meus filhos ainda todos na presença de Deus, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E eu luto, eu oro todos os dias pela salvação dos meus filhos. Eu oro todos os dias para Deus tocar no coração dos meus filhos, para eles voltarem para a presença de Deus. Assim eu deixo o meu testemunho para os meus irmãos. Volte para a casa do Pai enquanto há tempo. Você tem um pai terreno, mas você tem um pai celestial. Se por algum motivo ou outro você saiu da casa do seu pai celestial, volta para os braços do Pai. Volta para a casa de oração. O seu pai celestial, ele nunca afastou de você. Você que afastou do seu pai celestial. O seu pai celestial, mesmo nós sendo infiéis, o nosso pai cuida de nós. Por algum motivo você saiu, muitas das vezes somos ingratos, ouvimos uma pregação, ouvimos algo do nosso líder espiritual, ouvimos algo do nosso pastor, do evangelista, do pregador, não gostamos e falamos assim, eu vou sair, eu não volto mais nessa casa de oração. A palavra do Senhor, ela exorta, ela consola e ela edifica. Se aquela palavra te deixou triste, ela deixou você irado, é porque ela confrontou dentro de você. E se ela confrontou, agradeça a Deus, porque o Pai está te corrigindo. Ela vai te consolar e ela vai te edificar. Não saia dos braços do Pai. O mundo é do maligno. O mundo não tem nada a nos oferecer. Quando saímos para o mundo, nós quebramos a cara, nós envolvemos com pessoas erradas, nós vamos para os vícios, nós vamos para a prostituição, nós vamos, para os vícios das bebidas, da droga, do adultério, nós vamos fazer tudo aquilo que agrada a nossa carne. Mas devemos saber que nós vamos pagar um alto preço pelos nossos erros. Então, assim, eu deixo o meu testemunho para você. Seja um amor na vida do seu próximo. Seja paz, alegria e harmonia. Ajude o seu irmão, ajude o seu próximo. Se você está vendo que o seu irmão está indo para o lado do pecado, você está vendo que seu filho está indo para o lado dos vícios, você está vendo as pessoas indo para o abismo, alerte. Seja um pequeno Cristo na vida daquela pessoa. Seja um amigo daquela pessoa. Mostre ele o caminho do bem. Mesmo que no primeiro instante ele vai te dizer não. Mesmo que no primeiro momento ele vire a cara para você. Não desista dele. Não desista de ninguém. Porque Deus não desistiu de mim e de você. Jesus, ele não desistiu de mim e de você. Ele pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você. Aquele sangue derramado naquela cruz do Calvário foi por mim e por você. Não tenha vergonha de testemunhar o que você já passou,
porque o seu testemunho serve de lição para o seu próximo lá fora. O seu testemunho serve para edificar a vida de muitos lá fora. Muitos me olham hoje, veem com uma roupa bonita, um sapato bonito, mas não sabem que aquela Rita, ela já andou com chinelo furado, com roupa rasgada, ela já sentiu fome, ela já chorou muito, ela sofreu muito para chegar onde chegou. Deus, ele pega aquele pequenininho, aquele que muitos não dão nada por ele, e levanta como uma missionária. Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma mulher, de um homem, ele não desiste. Passamos por sofrimento? Passamos. Passamos por momentos tristes? Sim. Passamos por alegrias? Passamos. Passamos por felicidades? Passamos. Eu não era nada para ninguém. Eu não era nada neste mundo. Eu não era nada. Eu era uma simples adolescente rebelde, uma mãe que criou seus 5 filhos com muito amor. E hoje sou mãe, hoje sou avó e sou uma missionária. Aprendi com os meus erros o que é amar. Aprendi com meus erros o que é o amor de um pai, o amor de uma mãe. Aprendi com os meus erros a perdoar. Aprendi com os meus erros a ajudar o meu próximo. Então, se você pode, ajude o seu próximo. Perdoe, ame e volte para os braços do teu Pai. O Pai terreno e o Pai celestial. O Pai terreno foi o Pai celestial que pôs aqui na terra para cuidar de você. Nós somos filhos, nós estamos aqui na terra de passagem. Deus deu nós para o nosso Pai terreno. Ele emprestou, porque nós voltaremos para o braço do nosso Pai celestial. Então, assim, eu deixo o meu testemunho para os meus irmãos. Você seja um filho amado, um filho obediente. Seja obediente à voz do seu Pai terreno, mas da voz do seu Pai celestial. Ouça a voz de Deus, ouça o conselho do seu Pai, porque seu Pai já um dia foi adolescente. E quando seu Pai dizer não para você, ouça a voz do seu Pai. Sabe por quê? Ele quer o seu bem. Amém? Assim eu deixo o meu pequeno testemunho para os meus irmãos e que sirva, né, de aprendizado para você, como para mim foi um aprendizado. Hoje me encontro muito feliz, né? Encontro muito feliz. Tenho roupas, tenho sapato, tenho alimento, tenho um bom emprego. Meus patrões são cristãos. Passei por vários lugares até chegar aonde o Senhor me colocou. Numa casa de pessoas evangélicas, pessoas de corações bons. Meus patrões são uns amores de pessoa. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida deles. É uma família que me acolheu, uma família de pregadores, de pastores que me ensinam no conviver, como ser humilde, ser uma pessoa boa. Por isso que eu falo, tenha um coração aquebrantado, tenha um coração de amor, um coração disposto a ser serva, a ser filho, filha, ser serva do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui nessa terra para servir uns aos outros, para amar uns aos outros e não caluniar, apredejar, desfazer. Porque do pó viemos, do pó voltaremos. E ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. Assim, eu deixo
o meu testemunho para os meus irmãos. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a palavra venha falar fortemente ao coração de vocês. Um abraço da missionária Rita. Agradeço a Deus por ter chegado até aqui. Agradeço a Deus por ser uma missionária com o coração aquebrantado, para fazer missões, para ajudar o meu próximo, ajudar as pessoas que precisam. Eu só tenho a agradecer a Deus. Shalom e Deus abençoe a todos vocês.